Eu espero de verdade que essa coisa do amor pelo estômago não seja muito verdadeira, senão eu já me enrolei, né? É, mas tudo bem. Bom, é um prazer para nós estarmos aqui hoje e também uma responsabilidade muito grande, né? Quando nós nos propomos a fazer isso que estamos fazendo, isso é de um grande peso, uma grande responsabilidade, uma vez que a nossa comunidade tem um aspecto do ensino muito acentuado, né? Assim, temos grandes mestres da palavra na igreja e é realmente para os mais novos uma responsabilidade enorme falar e transmitir um pouquinho daquilo que nós temos aprendido, né? O que eu tenho para contar para vocês hoje um pouquinho é mais ou menos uma história do Paul Young-cho, esse pastor coreano, né? Ele é pastor de uma igreja muito grande, já chegou a ser a maior igreja do mundo, e é uma igreja em células. Logo, eu creio que muito do que eles passaram por lá a gente pode aproveitar e aprender com as experiências de ministros, de ministérios que são realmente referência, né? Um pouquinho do histórico. Década de 60, década de 70, houve um grande mover do Espírito Santo na Terra, né? E houve um mover de curas e um mover de, enfim, de libertação, movimento pentecostal e outros grandes pregadores da palavra de Deus, como Billy Graham e, enfim, e outros, né? E isso tudo culminou na década de 90 para uma grande colheita, né? A década de 90 houve uma grande explosão do movimento evangelical no mundo, como sendo uma grande colheita de todo esse mover do Espírito Santo ao longo do século XX, né? E esse pessoal da Coreia, então, eles começaram a colher frutos desse, não sei, talvez dá para chamar de avivamento, não sei, creio que sim, mas houve realmente uma grande colheita na década de 90 e essa igreja, especificamente a igreja lá da Coreia do Sul, ela cresceu assim demais, cresceu muito. E esse pastor, então, ele começou a ministrar sobre passos para o sucesso de uma igreja, né? E nós também podemos, e aliás, é isso que vamos fazer hoje, associar isso com as células. Porque a gente pode hoje chegar a essa conclusão, né? Os membros efetivos da igreja hoje participam de célula, né? Quer dizer, a célula ela é um organismo que faz parte da igreja e os membros, então, que participam de célula, eles têm um acesso pastoral muito mais aprimorado, muito mais detalhado do que realmente as pessoas que não participam de célula, né? E então, assim, eu dividi rapidamente, o conteúdo é extenso, mas eu coloquei nos slides os passos. Então diz, 7 passos de sucesso para a igreja. Ou, vamos traduzir assim, 7 passos de sucesso para a célula. Certo? Eu imagino que a maioria ou todos aqui sejam membros de célula. Isso faz de vocês potenciais líderes de célula um dia. E a célula, uma das características muito interessantes da célula é que ela se multiplica. E para ela se multiplicar, ela precisa de pessoas dispostas, né? Então vamos lá. Primeira grande consideração que eu fiz enquanto eu lia
o documento do pastor Yang Cho. Existem muitos pastores, ministros, líderes de célula que têm uma perguntinha de ouro, eles têm uma dúvida na cabeça, né? E qual é essa grande dúvida que os líderes querem saber? Qual é o segredo do sucesso? Realmente, algumas igrejas, algumas células prosperam, outras não, outras ficam estagnadas, outras diminuem. Quer dizer, qual é o segredo do sucesso? A resposta é mais simples do que parece. Não existe uma fórmula secreta e também não existe mágica. O segredo, ele não é uma coisa que vale para todo mundo. Cada comunidade tem uma característica. O que funcionou lá na Coreia do Sul pode ser que não funcione bem aqui, ou talvez funcione aqui, mas não vai funcionar muito bem em outro lugar, né? Então não existe essa coisa de a fórmula mágica para o sucesso. Desde logo a gente vai aprendendo, e eu louvo a Deus por essa igreja não ser uma igreja muito copiona, se é que eu posso dizer isso. A gente sempre tem nossos pastores têm uma preocupação muito grande em reter o que é bom antes de abraçar todas as ideias e todas as teologias, né? Porque a verdade é essa, não existe uma fórmula pronta, cada comunidade tem a sua singularidade, e quem vai mostrar de fato qual é o segredo é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, é aquele que pode nos mostrar de fato qual é o segredo, porque Ele faz o que Ele quiser. E nós, se somos um pouquinho inteligentes, só obedecemos. Então, não adianta a gente querer estabelecer, essa é a fórmula X, vai funcionar assim. Antes de mais nada, antes de ter uma coisa pronta, nós temos que buscar a vontade do nosso Deus. E eu já convido a que vocês pensem um pouquinho. Você tem ouvido qual é a vontade de Deus para a tua vida? Para a tua célula? Para a tua comunidade? Isso é fundamental. Aplicar uma fórmula pronta não vai resolver. Quem define o que vai acontecer é o Espírito Santo. Ok? Então, qual é o método? A gente poderia dizer que o método é ouvir ao Espírito Santo e ver o que acontece. E obedecer, sobretudo. Ok? Então, o primeiro passo. Se oração e crescimento se relacionam aí. Ok? O pastor Yang Cho, ele entendeu que a oração é a régua do crescimento da igreja. Quanto mais você orar, mais a sua igreja pode crescer. Quanto menos você orar, não importa quão bom nas palavras você seja, não importa que tipo de inologia você está usando na igreja, que tipo de mensagem. Se você pode estar usando tudo que está funcionando de melhor no mundo, nesse meio eclesiástico que nós vivemos. No entanto, se você não estiver orando, não estiver buscando uma vida de oração, o seu crescimento simplesmente não vai acontecer. Quer dizer, estamos falando de igreja, mas sempre quando eu falo igreja, entendam célula, líderes de célula. Como está a sua célula? Ela cresce? Ela está estagnada? A pergunta é, o grande celeiro que você constrói se chama oração. Então, é fundamental que a oração intensa
esteja no coração e nos lábios dos líderes e de todos os membros da igreja e da célula. Dessa forma, o crescimento verdadeiro acontece. Né? Quantos aqui já experimentaram fases da célula? Né? Às vezes a célula incha, fica todo mundo, dá aquele ambiente gostoso, de repente a célula diminui, fica pouquinha gente, são poucos os que vão. Né? Eu, pessoalmente, já experimentei isso como líder. E tenho descoberto que realmente a falta da oração faz com que esse tipo de coisa aconteça. Se vai e vem, né? Isso não é legal. Nós jamais conseguiremos ir além das nossas orações. Essa é outra frase que eu achei de muito efeito, muito importante, que o pastor Young Cho falou. Você pode ser um gênio dos métodos, você pode ser uma pessoa extremamente carismática, uma pessoa que agrega outras pessoas, uma pessoa que ajunta pessoas, mas se você não orar, não vai longe. Isso não tem assim um fim perene, um fim permanente, né? Por que orar? Falar com Deus. Quem define o que tudo vai acontecer é Deus, é o Espírito Santo. Então, nós precisamos manter a nossa sintonia através da oração. Além disso, orar é uma arma tremenda contra a resistência maligna. Ora, todos nós sabemos que é verdade que o inimigo número 1 da nossa vida com Deus somos nós mesmos, mas existe o mal. E o mal está por aí, esperando uma brechinha só para minar, para acabar com a tua vida de oração, para acabar com o teu ministério, para acabar com a tua família, para acabar com tudo. Mas se você está orando, o que acontece? É como se um escudo de proteção existisse e te protegesse. Outra coisa muito importante sobre a oração, isso vale não só para os líderes, mas também para os liderados. E se você, lembre-se sempre disso, se você é líder de célula, hoje você está de olho nos membros da sua célula. A sua célula vai multiplicar um dia. E você não consegue liderar 2 células. Você vai precisar de um líder. Vai precisar formar. Todo membro de célula é um líder em potencial. Nós já vamos falar disso. Importantíssimo entender as Escrituras. Isso se faz através da oração também. Estudar teologia é muito legal, mas de vez em quando dá uma confundida na gente. Né? Por quê? Porque a gente descobre que os teólogos divergem em muitas coisas. E aí você pega, por exemplo, uma linha teológica que tem uma ampla base bíblica e que vai, às vezes, contra outra que também tem base bíblica. E aí você fica pensando, o que é o certo? O que é o errado? As duas estão certas? As duas estão erradas? Sei lá. Essa é a verdade. Mas quem revela a verdade para nós? O Espírito da verdade, o Espírito Santo, nosso Senhor, nosso Deus. E como você faz isso? Se relacionando com essa pessoa, falando com ela, orando. Então, orar ajuda a entender melhor as Escrituras. Né? Também, motivação para orar. As células precisam estar motivadas a orar. Líderes de célula, se
sempre que possível, gaste tempo orando com o pessoal da sua célula. Né? Tem gente que não gosta muito, tem gente que ora muito comprido, né? Aí já fica o irmãozinho assim com a barriga roncando, esperando o lanchinho, né? Pois a verdade é que a comida pode esperar. O alimento eterno, não. Esse é para já. Esse é para hoje e para sempre. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Olha que versículo mais simples, né? Pequenininho. Orai sem cessar. Nunca pare de orar. Você pode orar no seu tempo a sós com Deus, isso é muito importante. Você pode orar aonde você estiver. Você pode orar até dirigindo, se você quiser. Mas aí de olho aberto, tá bom? Hora de olho fechado não, dirigindo que dá problema. E aí, para você explicar isso para o policial depois vai ser ruim. Né? Então, o primeiro grande passo, e o mais importante, oração. Líderes de célula, orem bastante. Liderados de célula, cedo ou tarde, você não pode evitar isso. Escuta o Espírito Santo. Você também vai ser um líder de célula. Então o que você vai fazer? Começar a orar e já vai treinando. Porque vai chegar o tempo. Amém? Passo número 2. Tudo a ver com oração também, né? Precisamos desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. Quem aqui já ouviu aquela conversinha que o Espírito Santo é uma energia, né? É uma, sei lá o que, uma força. Enfia o dedo na tomada, vê se você relaciona com o Espírito Santo, enfiando o dedo na tomada. Não, o Espírito Santo não é nada disso. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Certo? E se ele é uma pessoa, nós podemos desenvolver relacionamento com ele. Ele não é uma experiência. Ele te proporciona experiências, mas ele não é uma experiência. Ele é uma pessoa. Ele faz o que ele quiser, a hora que ele quiser e do jeito que ele quiser. E é por isso que você trazer um molde prontinho, muitas vezes pode ser perigoso. Porque o que o Espírito Santo quer para nós? Nós precisamos saber. E para saber, nós precisamos ouvir e sermos amigos dele. Né? Por exemplo, nós temos um molde de igreja bastante americanizado. Né? Não tem nenhum problema com isso. Foram eles, na sua maioria, que trouxeram o evangelho para nós. A gente agradece a eles por isso. Mas nós não somos americanos do norte. Por exemplo, quando eu morei nos Estados Unidos, eu descobri que roupa lá é a coisa melhor que existe. Porque você compra uma roupa enorme e não está escrito XXXG, está escrito só G. Porque o G para eles já é enorme. Os americanos, no geral, são pesadões. Tá? Então, o que acontece? Eu chego aqui e falo, não, vou vestir uma G. Aí eu ponho uma G, fica baby look. Por quê? O molde de lá não é igual ao nosso. O Espírito Santo é uma pessoa muito inteligente, ele sabe disso. Ele tem a porção para nós, que é nossa.
E vamos continuar sendo gratos aos gringos por terem vindo para cá evangelizar a gente, certo? Não estou aqui falando mal de gringo não, pelo amor de Deus. Né? Mas o Espírito Santo tem algo que é sob medida para nós. E é por isso que nós precisamos ouvi-lo e ter uma amizade e uma parceria com ele. Só existe frutificação ou o frutificar verdadeiro se o Espírito Santo agir. Fora o Espírito Santo, a gente consegue levar no braço, inventar umas modas aí, né? Temporário. Não vai para frente. Ok? Passo número 3. Achei super legal também. O pastor Yang Cho, ele teve uma sacada interessantíssima sobre a mensagem. O que faz uma igreja, uma célula, ter sucesso? Isso passa pela mensagem também. Ora, nós estamos aqui para pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? São boas novas. Arrependimento, mudança de vida, entrega, né? Mas a sociedade que a gente vive hoje não gosta, ensina a gente a não gostar de se arrepender. Ensina que a gente tem razão sempre, independente de qual seja a verdade que esteja na minha cabeça. Certo? Pois é. Logo, para muitas pessoas, o lance de se arrepender, o lance de se entregar para Jesus, pode ser algo assim bastante penoso. É ruim de fazer. Por quê? Vou ter que abandonar minha vida que eu estou levando aqui, de boa, não estou fazendo mal para ninguém, só para mim mesmo. Isso é tão ruim. E aí, o pastor Yang Cho, no começo do ministério dele, ele estava pregando arrependimento. Ele sentava o rei na igreja. Tem que se arrepender. Seu modo de vida está pecaminoso. Que mais? Tem que parar com isso, tem que parar com aquilo. Né? Ele dizia verdades? Lógico, aquilo era verdade. Mas ele entendeu que uma pregação balanceada entre o arrependimento, o quebrar da cerviz e proclamar o Evangelho como grande alegria e regozijo é fundamental. Esses dias eu estava pensando nisso, até compartilhei na célula. Às vezes a gente pensa que você seguir a Jesus vai implicar em uma série de limitações para a sua vida. Sua vida vai ficar assim, vai ficar assado, você vai ter que deixar de fazer coisas, é evidente que sim. Né? Você vai precisar romper com relacionamentos nocivos, você vai precisar mudar hábitos na sua vida, você vai precisar deixar de fazer coisas que sua carne adora fazer, e tudo isso implica em sacrifício, e é ruim, né? Quando a gente deixa de fazer uma coisa que a gente não gosta, a gente acha ruim. Só que se você prega isso o tempo todo, você cria uma célula de pessoas deprimidas. Muitas vezes, a gente esquece que o Evangelho, apesar de causar uma mudança que a sua carne não quer, é a melhor notícia que já existiu e nunca vai existir outra melhor. O Evangelho são as boas novas. O Evangelho significa que você, eu, todos nós, estávamos mais perdidos do que cupim em siderúrgica.
Não havia solução para nós. E, de repente, Deus entrega o seu Filho para que nós pudéssemos ter salvação. Essa é a melhor notícia que existe, gente. Não é aceitável trocar prazeres desse mundo pela vida eterna. Os tolos fazem isso. É alegria, é felicidade. Você ser de Jesus é alegria pura. É a certeza de que você não merece, mas será salvo. Esse é o Evangelho. O pastor coreano entendeu. E começou também, além de pregar o arrependimento, e enfim, isso é preciso, começou a pregar o Evangelho como uma grande bênção, como uma grande alegria. E ele também começou a pregar sobre bênçãos. Vamos abençoar. Sim, irmãos. Quem mais poderia nos abençoar senão Deus? Não é teologia da prosperidade. Mas Deus quer nos abençoar espiritualmente. E, se for do agrado dele, também materialmente. Logo, a mensagem precisa estar entre arrependimento, quebrar a dura cerviz e alegria, encorajamento, felicidade. O Evangelho é esperança de vida. E a igreja entendendo isso, a célula entendendo isso, ela cresce. Sabe aquela coisa? Eu vou lá, o líder da célula vai ficar falando que eu tenho que me arrepender, que eu tenho que abandonar meu estilo de vida pecaminoso, mas eu não quero. Não. O líder de célula vai dizer o seguinte: você foi salvo por Cristo nosso Senhor. E por causa disso, você saiu de uma situação de perda total para uma situação maravilhosa de salvação e alegria e vida eterna. O Evangelho é uma boa notícia, é a grande notícia de todos. Amém? Passo 4. Ainda temos aqui o Yang Cho, pastor, colocando as considerações dele sobre o que ele considera passos de sucesso para a igreja. Primeira grande motivação de um líder de célula, ou de um liderado de célula, ou de alguém que participa de uma célula: orar. Temos que estar motivados a orar. Temos que estar motivados a amar. Fala a verdade para mim. Na sua célula tem aquele irmãozinho que é difícil de amar, não tem? Não precisa falar alto não, mas tem. Eu sei que tem. Toda célula tem um. Como é que faz? Vamos tirar a capa, vai, vamos tirar a capa. É difícil pra caramba, né? Ou não, eu amo todo mundo. Ô, Vitão, eu amo você, meu irmão. Não. Tem gente que, se não for o Espírito Santo, a gente não vai amar. E ponto. Fazer o quê? A gente ainda mora dentro dessa carne aqui, né? Mas precisamos estar motivados a amar as pessoas. Importantíssimo também estar motivado a trabalhar. O Espírito Santo trabalha, mas ele usa pessoas para trabalharem e, através dele, fazerem muitas coisas. Gente, dedicar tempo mesmo. Quem aqui já pensou alguma vez: hoje tem célula. Nossa, mas eu estou tão cansado.
Vocês nunca pensaram isso? Só eu? Hã? Precisamos vencer a carne nisso aí. Outra coisa importantíssima. Liderança. Líderes, estejam de olho nos seus liderados. Porque qualquer hora dessas, sua célula vai multiplicar. E você vai precisar de líderes. Todo mundo aqui participa da célula. Todo mundo aqui é líder em potencial. E as células estão feitas para multiplicar, gente. Célula não é um ambiente só, um ambiente gostoso, onde eu vou interagir com os meus irmãozinhos. É também. Mas existe um propósito do reino na célula, que é a multiplicação e a expansão do reino de Deus na terra. Ah, não estou afim de multiplicar minha célula, eu gosto tanto dos meus irmãos. Vai orar, irmão. Está precisando. Formar novos líderes, portanto, é uma tarefa muito importante do líder de célula. Co-líder. Sabe essa coisa do co-líder e do auxiliar? Isso aí é uma coisa que os gringos inventaram e tentaram colocar um extra G nos P, que nós somos tudo P. Pá, legal. Mas você sabe, às vezes o seu co-líder não vai ser o líder da próxima célula. Quem decide isso é o Espírito Santo, não é a regra que o pastor inventou, ou que o coreano aqui inventou. É? De olho. Você tem líderes na sua célula em potencial. Passo 5. Caminhando para o final. Está tarde? Está todo mundo com fome já, né? Vamos lá. Organização. Você sabe, 1 Coríntios 14, 33 diz, Deus não é um Deus de desordem. Ele gosta das coisas organizadinhas. Essa é a tradução superlinguagem de hoje. Deus não é bagunçado. Deus gosta de coisas organizadas. Nós precisamos aprender, primeiro, a ouvir o Espírito Santo. Segundo, a entender o que Deus tem para nós. E aplicar da forma mais organizada possível. Líderes, deleguem. Distribuam funções para os seus liderados. A Mônica, minha esposa querida, é a Relações Públicas da nossa célula. E, aliás, ela é relação pública de tudo, né? Onde ela vai, ela realmente é uma bênção nisso aí. Né? E ela gosta de atribuir funções para os liderados. Hoje você que faz o quebra-gelo. Isso é fantástico. Isso é ótimo. Alan, você quebra o gelo para a gente hoje, beleza? Precisamos de 2 hinos. Laís, 2 hininhos para a gente cantar, louvar Jesus. Se o Espírito Santo quiser, a gente passa o resto da célula louvando, mas a gente começa com 2 hinos, que você vai escolher. Rodízio de casas. Gente, se é sempre na casa do líder, vocês não têm dó do líder de vocês. Vocês não têm dó do líder de vocês. Liderados, abram as vossas casas. Sejam um instrumento de bênção. Coitado do líder, dos líderes, vão servir com alegria, mas eles ficam cansados também. Receber pessoas dá trabalho. A gente faz um rodízio de casas também. Delegamos tudo quanto podemos. Eu tenho pedido para alguns irmãos da minha célula facilitarem as células também. Dom Augusto foi o último. Dom Augusto, foi show de bola, cara. Você arrebentou. Foi melhor que eu.
Você fez melhor do que eu nunca farei. Vamos descobrir onde estão os líderes em potencial? Importantíssimo. Grande laboratório. Outra coisa, gente. Célula traz acessibilidade a pastoreamento. Hoje, a gente pode dizer que uma igreja em células ou uma igreja de células, ela pastoreia bem aqueles que vão em célula. Você estar em célula te dá acesso à liderança, te dá acesso aos pastores, isso é muito importante. Temos que ter uma organização para que isso aconteça de fato. Outra coisa importantíssima, líderes de célula, prestação de contas regular. Sabe aquela folhinha que a Mônica fica pedindo no grupo do WhatsApp? Aquilo é importante. Por quê? Burocracia, papel. Não. Você sabe, dados e números não dizem tudo, mas eles dizem algo. E é importante nós aprendermos a ler as informações. Porque a partir desse tipo de prestação de contas, a gente consegue descobrir e receber algum feedback do que nós podemos fazer para melhorar. Isso faz parte da organização. Importantíssimo que vocês entreguem, líderes de célula, aquele relatóriozinho que você pode mandar online. Isso importa, isso não é uma brincadeira. Organização. Amém? 6. Liderança. Capacitação. O que é um líder? Número 1, um aprendiz. Não, melhor. Número 1, um servo. Número 2, um aprendiz. Jesus andou com 12 caras. Ele ensinou 12 caras a ser líder. E por causa disso, nós estamos aqui do outro lado do Oceano Atlântico falando de Jesus. Esses caras perderam a cabeça. Eles foram crucificados de ponta cabeça. Eles morreram, na maioria deles. Para que hoje nós pudéssemos ter acesso ao Evangelho. Nós precisamos treinar a gente, capacitar a liderança. Não dá para fazer sozinho. Tem que ter capacitação de liderança. As células se multiplicam, isso significa que as lideranças se multiplicam também. Então nós precisamos ter isso como uma coisa muito importante. Faz parte, é um dos grandes passos para que a célula tenha sucesso. Observe, treine os seus liderados. Veja-os como líderes no futuro. Eles já estão à sua volta. É só você prestar atenção. Sem líderes, o crescimento fica muito limitado. Às vezes a célula já está no ponto de multiplicar, mas não tem outro líder. Isso não termina bem. A célula murcha. Então nós precisamos ficar atentos à liderança. Liderança, gente. Algo muito importante que eu gostaria de falar para vocês. Liderança pode ser uma coisa nata, mas também pode ser uma coisa aprendida. Hoje, a gente observa 2 razões pelas quais as pessoas não querem se comprometer com a igreja, ou não querem se comprometer com a liderança da igreja. A primeira delas, muito honesta, não estou afim de me comprometer mesmo. Ponto. Vai me dar trabalho, não estou afim. Número 2, não me acho capaz. Se você, e eu sei que vocês leem a Bíblia, vocês vão descobrir que Deus gosta de usar 2 animais quando Ele quer se referir a Ele mesmo. A águia e o leão. Mais de uma vez Ele fez isso na Bíblia. A gente vê isso na Bíblia.
qual é o lance desses dois bichos? Ora, o leão, ele é o bicho mais inteligente da floresta? Não. Ele é o maior? Não. Ele é o mais forte? Eu acho que não. Se um búfalo der uma cabeçada nele, a coisa fica ruim. É? Ele não é um animal, ele é um gato. Um gato grande, mas é um gato. Por que o elefante respeita ele? Por que o búfalo respeita ele? Porque ele tem uma coisa que chama atitude. Atitude. Ele tem atitude de líder. Ele não é o melhor. Os líderes não são os melhores. Os líderes são aqueles que se posicionam. Quando o leão olha para o búfalo, ele fala, você é meu almoço. O búfalo olha para ele, eu sei, tchau, fora. O que é isso? O búfalo respeita o leão. Ah, mas nós não queremos liderar pelo medo. Não, de fato, não vamos. Mas nós não estamos falando de medo. Nós estamos falando de atitude. Não quero liderar, não sou capaz. Esteja certo de que o Espírito Santo vai te capacitar. Ah, não tenho tempo. Pode acontecer que você não tenha tempo mesmo. Né? Mas eu reservo um pequeno comentário para o final, antes de falarmos depois que falarmos do passo 7. Passo 7. Estabeleça metas e objetivos. Daqui tanto tempo, aonde nós vamos estar? Como nós vamos estar? Eu tenho compartilhado com o pessoal da minha célula que eu gostaria muito de que a nossa célula multiplicasse. Deus sabe quando, mas a gente está pensando e colocando uma meta. Por quê? Porque esse é um dos grandes objetivos da célula, que nós nos multipliquemos, que reuniões aconteçam em mais lugares da cidade, que pessoas de outros bairros sejam alcançadas. Para isso serve a célula também. Não é uma confraternização entre irmãos. Não é a luz somente sendo luz no meio da luz. A célula precisa brilhar no escuro. A luz precisa brilhar no escuro. E para isso ela precisa multiplicar. Que tipo de metas nós podemos pensar? Bom, uma vez que o Espírito Santo falou, orientou, capacitou, e ele tem feito isso, em nome de Jesus, e vai continuar. Nós vamos pensar em metas realizáveis, acreditáveis e concretas. E nós vamos entrar na briga. E nós vamos ganhar. Porque, na verdade, a gente não ganha nada. Nós somos o único exército que entra numa batalha que a gente já ganhou. Não foi isso que aconteceu? O mundo já não está vencido pelo nosso Senhor? Nós somos o único povo que luta em vitória, não é para vitória. Então, se já está consumado, já está feito, vamos embora. Vamos conseguir. Não é uma questão de si, é uma questão de quando nós vamos chegar lá. Prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não é se eu vou chegar, eu vou, porque o caminho já foi aberto para mim. Irmãos, eu tenho que confessar que ser líder não é fácil, muitas vezes não é legal, implica em sacrifícios, sim. No entanto, não existe tarefa mais nobre no mundo do que aquela que o nosso Senhor nos comissionou.
Não dá para eu liderar, cara, eu não tenho tempo. O Charles Spurgeon, alguém compartilhou em uns grupos aí, e eu gostei demais, eu falei, eu vou usar. E ele disse o seguinte, todo mundo conhece o Spurgeon, né? Pregador famoso. Meu filho, se Deus te chamou para o ministério, não se rebaixe ao ponto de ser rei em qualquer país. Agora eu gostaria que você aquietasse um pouquinho e ouvisse o Espírito Santo. Ele tem chamado a nós todos. E se você está aqui hoje, não foi porque você veio comer uma torta de frango gostosa. Isso você vai fazer também já já. Mas se você está aqui hoje, é porque o Espírito Santo de algum modo já falou com você. Irmãos, nós precisamos de líderes. Células, nós precisamos nos multiplicar. E nós vamos. Mas, escute ao Espírito Santo. Onde é o meu lugar? O que devo fazer? Qual é o meu trabalho? Em que lugar eu vou ter a honra de servir ao meu Deus? O privilégio. O sacrifício sim, mas não se compara com o privilégio que Ele nos dá. Células. Cada casa, uma igreja. Cada membro, um ministro. Sim, vocês são ministros também. Cedo ou tarde, todos seremos líderes. E a sorte da nossa cidade, em nome de Jesus, vai mudar.